A gente já volta no Jornal de Rondônia, primeira edição, com o Fábio Roberto, defensor público, no quadro Seus Direitos. E o assunto de hoje, eu acho que cabe a todo mundo, né? Dívidas com empresas. Quem não Sempre, tem? né? Quem não tem, né? Quem não tem, um dia vai ter, não tem jeito. Fábio, bom dia para você. Dia. Quais são as dúvidas mais frequentes em relação a isso, então? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal de Rondônia, primeira edição. Sempre me perguntam, essa semana eu recebi várias. Professor, doutor ou Fábio, é o seguinte, eu tenho uma dívida, tive uma dívida com uma faculdade, ou às vezes com uma escola ou com algum parcelamento. Eu paguei tudo, só ficou faltando uma parcela. Eu posso obrigar o credor a parcelar novamente essa parcela que ficou para trás? O credor ele é obrigado a negociar com você uma dívida que você parcelou e não pagou uma das parcelas? Então, o direito ele não obriga o credor a efetuar o reparcelamento da dívida. Óbvio que uma economia como a nossa, quando um devedor procura o credor para reparcelar ou refinanciar a dívida, é sempre interessante que ele tenha uma atenção e que busque uma negociação, muito melhor do que ter que ir para o judiciário, cobrar e etc. Uma outra questão, Larissa, que sempre envolve essa dívida é o seguinte, quando o credor reparcela essa dívida que eu tinha, ele é obrigado a tirar meu nome do SPC e do Serasa? Os prazos também. Os prazos também. Então, quando há uma renegociação de dívida, o que acontece? Há uma nova dívida. E com isso, o credor é obrigado a retirar do SPC, do Serasa e até mesmo do protesto o nome daquele que renegociou a dívida, porque dali surgiu uma nova dívida. Então, há o que a gente chama no direito, Larissa, novação da dívida. Em quanto tempo quando existe, tem que ser retirado o nome do cliente? A dívida, ao ser renegociada, o prazo razoável de 5 dias no máximo, tem que o credor que renegociou a dívida com um novo contrato, ele precisa, e ele que é o responsável por isso, informar o órgão que fez a restrição de crédito, ou SPC, ou Serasa, e até mesmo um cartório de protesto. Então, há um prazo razoável que a jurisprudência entende, em torno de 3 a 5 dias no máximo, para a comunicação e retirada do nome daquele devedor que renegociou a dívida. Agora, a informação é, o credor não é obrigado. Muita gente procura a Defensoria Pública e, às vezes, o advogado particular pedindo para a gente ingressar com uma ação, Larissa, obrigando o credor a renegociar uma dívida, a reparcelar um débito. Lembrando que se você tem um débito em uma faculdade ou uma escola, ela não pode fazer a retenção dos documentos escolares, como histórico e qualquer documento que você precisa para poder dar continuidade à sua vida escolar. Agora, o credor pode colocar uma barreira na rematrícula, na matrícula do semestre que vem ou do ano que vem. Não há nenhum impedimento. Agora, durante o semestre e durante o ano, no caso das escolas ou universidades anuais, não pode proibir o aluno, por exemplo, de fazer prova ou frequentar, Larissa, o ambiente escolar, seja ele qual for. De repente pegar uma declaração ou alguma coisa do tipo, né, Fábio? Isso aí. Muito obrigada pelas informações. A dica fica então aí, conversa, né? Tenta negociar ali tranquilamente, vai que dá certo. Obrigado pelas informações. Até semana que vem. Um abraço, até semana que vem.